automaticamente já vai levar vocês e o YouTube. Vamos lá. Então, gente, caso vocês estejam muito rápido, pode falar que a gente vai fazer mais devagar. Tá, esse aqui é o roteiro, tá? Começa assim, eu coloquei como imagem para ficar melhor aqui no slide. Aqui nós vamos tratar, é para focar no Enem, o assunto é para vocês verem como se portar no Enem com alguns conteúdos, tá? Esse conteúdo que eu estou colocando aqui é uma observação que o pessoal da GED já colocou meio que pré-pronto, os assuntos, pré-pronto não, os temas que a gente tem que seguir, os assuntos que a gente tem que seguir dentro de um roteiro, tá? Nós temos uma grade para seguir, por isso que a gente colocou esse aqui. Essa aqui já faz referência à quarta quinzena, tá certo? Tema, competências diárias, chama aqui, ó. Competência diária, 1. Construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. E as habilidades que vocês vão ter que seguir aqui, vão ter que aprender, vocês vão ter que ter para poder resolver isso aqui, situação, problema envolvendo conhecimentos numéricos, tá? Então, aqui é um textinho que para vocês, caro estudante, este roteiro tem como objetivo orientar os seus estudos individuais durante este período de atividades não presenciais e blá, 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 que aí, né, requer as ciências exatas, ciências humanas, né, vamos lá, as áreas da linguagem e tudo mais. Para a gente não perder tempo pela leitura lá, pode ler depois, nós temos aqui a antologia, o que já o link, onde vocês podem ter acesso a um vídeo com a resolução do problema, tá? Então, esse vídeo vai ajudar vocês. Esse vídeo vai ajudar vocês a, como eu falei, vocês clicam e vai ser direcionado para o vídeo lá do Google Sala de Aula, onde vocês podem acessar a hora que quiserem. Aí temos aqui, ó, um probleminha, tá, de exemplo, e como resolver ele, que é assim, ó, foi consultado um certo número de pessoas sobre as emissoras de TV que habitualmente assistem. Obteve-se o resultado seguinte: 300 pessoas assistem ao canal A, 270 pessoas assistem ao canal B, das quais, olha, 270 pessoas assistem ao canal B, das quais 150 assistem ambos os canais, A e B. 80 assistem a outros canais distintos, diferentes, né? De A e de B. O número de pessoas entrevistadas foi de quantas? Veja, eu quero saber aqui, isso aqui é conjunto numérico, traduzindo, tá? Eu quero saber deixa eu colocar minha figurinha aqui para vocês também estarem me vendo. Aqui. Eu quero saber quantas pessoas foram entrevistadas, porque aquele ele não fala. Ele só fala que obteve-se o resultado seguinte: 300 pessoas assistem o canal A, 270 pessoas assistem o canal B, tá? E das quais, ou seja, das quais 150 pessoas assistem A e B, e 80 pessoas não assistem canal nem A nem B, assistem canal diferente. Nós temos aqui as alternativas A, B, C, D e E. Então, vocês receberam isso no roteiro que eu mandei no grupo e tem no Google Sala de Aula. Então, vamos lá. Então, montei aqui um diagrama, tá? Então, isso aqui é chamado diagrama de Venn. Tá? É um diagraminha, é a forma que ele coloca para resolver um problema de conjunto, onde tem união, intersecção, tá? Sabemos que, vamos lá, vamos resolver isso aqui, ó. Sabemos que 150 pessoas assistem ao canal A. Isso aqui vocês têm no roteiro, tá bom? Eu só vou estar explicando porque foi que deu os valores lá. Lá já está com os valores. Sabemos que 150 pessoas assistem o canal A e ao canal B. Então, aonde é que pode pegar o círculo de A e o círculo de B? No meio. Então, no meio aqui nós temos 150 pessoas, tá? Que assiste A e B, tá vendo? Ó? Então, está ali para A e para B, certo? Logo, esse número que ocupará a posição central dos dois círculos grandes, tá aqui, ó, tá? Chamada de intersecção.
Interseção é porque está em um e está no outro, tá? Interseção A e B. Nessa palavra interseção quer dizer que está nos dois, tá bom? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para marcado de texto. Aqui, ó. Amarelinho. O número de pessoas que assistem ao canal A é 300 no total. Então, se no canal A é 300 e aqui já tem 150, ó, observe que aqui já tem 150 no canal A. Falta quanto para o canal A para chegar a 300? Falta mais 150. Então, nós colocamos mais 150 aqui, ó. Tá? Então, em A já tem 300, tá? Então, já vamos parar aqui. Continuando. Devemos colocar apenas 150 pessoas dentro do círculo roxo, tá? Pois esse é o número de pessoas que assiste exclusivamente ao canal A. O círculo roxo, canal A. Está explicado. Note que o número de pessoas que assiste exclusivamente ao canal A, somado ao número de pessoas que assistem ao canal A ou canal B, é 300. Então, foi isso aqui que aconteceu. Porém, dadas as informações, aqui, ó, ele diz que 270 pessoas assistem, tá? Aqui, ó. 270 pessoas assistem o canal B. E como aqui no canal B nós já temos 150, falta quanto para 270? Falta 120, tá? Ó, 120 mais 150, 270. Mas, professor, esse 150 aqui não já era do A? É, mas ele tanto serve para o A quanto para o B, porque esse 150 aqui, ó, que eu vou marcar de vermelho, esse 150 aqui, ele tanto é as pessoas que assistem o canal A quanto assistem o canal B. Mas, além disso, nós temos 120 pessoas que só assistem o canal B. Então, posso ter que somar aqui, ó. Posso dizer que 270 assistem o canal B. E também posso dizer que 300 assistem o canal A, porque eu tenho 150 que só assistem o canal A e tenho 150 que assistem A e B. Certo? E no final, não sei se vocês lembram, eles falam que 80 pessoas não assistem nem A e nem B. Tá? Então está aqui. Agora vem a questão: quantas pessoas foram entrevistadas? Quantas? Aí é que tá. Nós temos aqui, ó, 150 mais 150 mais 120 mais 80. Tá? Tá aqui, ó. 150 do A, que só assiste A, tá? Nós temos 150 que assiste A e B. Nós temos 120 que só assiste B. E nós temos 80 que assiste outros. Outros, tá? Portanto, somando tudo, nós temos 150 mais 150, 300. 300 mais 150, 4, ou mais 120, 420. 420 mais 80, 500. Alternativa correta, letra D. Simplesinho assim, certo? Bem explicadinho, não tem muito segredo não. E as questões que eu passei para vocês, vocês vão usar bem isso. Não se limitem a só esse texto, não. Vocês podem ver vídeos, como resolver com diagrama de Venn, resolvendo conjuntos, né, com interseção. Então fica prático. E eu coloquei um vídeo que lá também está uma explicação bem bacana. Tá? E aqui eu deixei para vocês a atividade 1, que já está lá, atividade 1. No final de um ano, dos 449 alunos de uma escola, 61 fizeram recuperação em língua portuguesa e matemática, tá? Dos 449 alunos de uma escola. Então, já estou colocando a quantidade total. Nesse caso, a gente tem a quantidade total de alunos, ó. 62 fizeram recuperação em português e em matemática, tá? 120 fizeram recuperação em língua portuguesa, tá? E 280 foram aprovados sem recuperação nas duas disciplinas. 80 passaram direto. Baseado nesses fatos, é correto afirmar que o número de alunos que fez recuperação em matemática é, tá?
Então, ó, 62 fez recuperação tanto em português quanto em matemática. 120 fez recuperação só em português. 280 passou direto. E os que fizeram recuperação em matemática são quantos? Então, aí vocês tentam resolver aí, com aquele diagraminha lá de Venn e tal, ó. Então, quais os que ficaram, tanto em português quanto em matemática? Quantos fizeram? 62 fizeram nos dois, aqui, ó, 62. Acho que, não vou resolver aqui não, tá, gente? Só para vocês entenderem, mais ou menos. 120 fizeram recuperação em português, aqui, 120 em português, ó. 120 fizeram recuperação em português. Só que 120, entenda, só que 120 aqui eu não posso colocar 120, porque já tem 62. E todos em português aqui tem que dar 120, tá? Então vocês têm que fazer vão ter que diminuir. Tem que diminuir aí, beleza? Então, só um exemplo aí. Ah, professor, quanto seria? 120 menos 62, 8, 7, 5, 58. Pronto, vou dar um exemplo aqui. 58. Essa aqui eu respondi. Essa parte. Agora, o de matemática vocês vão encontrar. Lembre que, no todo, todos os que você colocar aqui, ele vai ter que dar 449. E tem os que foram aprovados, né? Os que foram aprovados. Bom, agora ficou muito prático, muito fácil. Já dei praticamente a dica. Não vou responder, eu quero que vocês raciocinem, tá? Essa segunda eu não vou nem rascunhar, eu quero que vocês pensem, tá? A primeira ainda rascunhei para dar um exemplo. Numa prova de matemática de duas questões, 35 alunos acertaram somente uma questão. 31 acertaram a primeira. 8 acertaram as duas. 40 erraram a segunda questão. Então, o número de alunos que fizeram essa prova foi. Essa também é semelhante, é bem parecida, tá? Assistam o vídeo que eu mandei no grupo, que está lá no Google Sala de Aula também, que vocês vão conseguir resolver tranquilamente, tá bom? Vamos dar prosseguimento. Isso aqui, essas duas atividades para vocês resolverem. Aqui tem um registro, anote no seu diário de bordo, né? Pode ser o caderno, que você vai criar o diário de bordo, separar uma matéria, suas descobertas e resultados dos estudos realizados na quinzena. Então, o que você aprendeu? O que foi passado? Então, você vai anotar bem isso. E o que é que nós estamos querendo avaliar de vocês? Descobrir que vocês conseguem resolver o quê? Avaliar se o aluno consegue resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos dentro de uma linguagem matemática e se o mesmo consegue, a partir da linguagem formal, escrever o problema numa linguagem algébrica. O que é isso? Linguagem algébrica. É que envolve números, letras, tá? Traduzindo é isso. Vamos passar. Hoje não vai demorar muito, não. Era só para mostrar o roteiro para vocês. Expliquei lá aquele primeiro, lá tal. E tem aqui um probleminha da tabela verdade, que eu mandei um vídeo no grupo para vocês darem uma assistida aí, tá bom? Então, como é que funciona a tabela verdade? Que eu já quero logo depois explicar como funciona, que vocês vão precisar muito em provas, em concursos, né? Prova do Enem. Então, tem um probleminha aqui, ó. Agora é com você. Um probleminha de um vídeo, tá? Que eu mandei aí para vocês, como resolver a tabela verdade, tá? Então, tem como você faz, monta a tabela verdade, o vídeo não está para explicar, e no final do vídeo ele coloca essa questão, agora é com você. Aí ele coloca assim, para construir a tabela verdade da proporção, a negação de P, né? O contrário de P ou negação de Q, um estudante mostrou o quadro apresentado. Ao se preencher completamente e corretamente a tabela, o número de F encontrado na última coluna é igual a quantos Fs você vai encontrar. Então, tem uma lógica aqui, ó. Então, essa mesma probleminha que ele colocou aqui, tá? No vídeo você vai ver esse problema, no vídeo que eu mandei agora há pouco, né? Tem uns 20 minutos, 30 minutos aí no grupo. Eu acho que eu não mandei o link do vídeo no Facebook, mas eu vou mandar, tá? Para quem tiver acesso ao Facebook. Agora é com você. O quê? Lembra o seguinte, ó. Sempre que na tabela verdade, P, você vai enxergar aqui P
e Q, ele tem os valores já sequenciados. Então, P, ele vai ser VVFF. Q vai ser VFVF. Então, lá no vídeo ele explica bem melhor. Se eu ficar aqui explicando, vai demorar muito. O vídeo vocês assistem a hora que querem, no momento bem mais tranquilo. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tá? Que aí eu explico mais detalhadamente para a pessoa. Isso quer dizer o quê? Que esse tiozinho aqui, que ele é o não, ele é a negação do que, tá? O que é a negação do que? É o oposto. Então, se nós temos aqui V, nessa lei, nós temos o que como verdade, o não que vai ser a negação da verdade, então vai ser a mentira, então vai ser falso, tá? Então, vou fazer aqui um bem rápido para vocês tentarem entender por alto, que ele vai passar lá no vídeo. E F, então, vai ser, como F está sendo a verdade aqui, ó, tá? Ele está dizendo que isso aqui é mentira, é falso, tá? Então, a negação da falsidade é a verdade, ou seja, é só o contrário. Sempre que vier esse tio, é o contrário da representação da verdade. Como aqui eu tenho que e aqui eu tenho não que, então aqui, se é V, vai ficar F, se é V, ou se é F, vai ficar V, tá? Só inverte. Do mesmo jeito, se eu fosse fazer com o P aqui, eu vou riscar aqui só para vocês entenderem que é a mesma ideia, tá? Se fosse com o P aqui, ó. Se fosse com o P, tá? Vamos supor que aqui seja não P. Então, não P, se está verdade, fica falso. Se está verdade, fica falso. Se está falso, fica verdade. Se está falso, fica verdade. Então, é só o oposto, tá bom? Aí aqui nós temos, ó, esse V lá na explicação ele vai dizer que nós temos um chapeuzinho para cima que simboliza E ou I na pronúncia do texto, tá? O Vzinho aqui, ó, o chapeuzinho ao contrário, que fica um V, ele vai ser ou, tá? Então, ou. Então, nós temos aqui P, deixa eu apagar para não ficar muita informação aqui. Bom, nós temos P, tá aqui, ó. Então, P ou, tiozão que. Quer dizer o que isso aqui, tá? Esse ou, ele vai seguir um padrão lógico. E esse padrão lógico, lá vai ficar bem explicadinho no vídeo, mas vou tentar explicar rapidamente para vocês. Quando ele tem ou, deixa eu olhar se tem muitos alunos aqui, tem uma galerinha aqui, tá? Esse ou, esse ou ele quer dizer o seguinte, esse ou ele vai dizer que isso aqui, esse e esse aqui, só vai ser verdade, tá? Se os dois forem verdades. Traduzindo é isso. Então, ele só vai ser verdade se os dois forem verdades. Tá certo? Ou, só vai ser mentira, só vai ser falso se os dois forem falsos. Tá? Então, enquanto tiver um falso e um verdade, vai ser verdade. Certo? Por exemplo, eu tenho verdade e verdade aqui, ó. Tá? Então, seria verdade. Porém, a comparação que eu quero fazer é do que, perdão, do P, vou colocar aqui a seta, tá? É esse daqui que eu vou, é essa tabelinha que eu vou fazer a comparação, com qual? Com essa daqui que a gente teve que descobrir agora, tá? Professor, nas questões vai vir essa tabela? Não. Aqui está colocado como exemplo, não tem não. Depois a gente vai montar um probleminha para vocês aprenderem a armar a tabela verdade, tá? Mas para me explicar melhor, eu preciso que vocês assistam o vídeo, se não, se for o caso, até eu tento passar aqui para vocês com um tempo mais extenso, tá? Vamos comparar essas duas tabelinhas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Se eu tenho aqui nessa primeira coluna verdade e falso, e nessa proposição aqui, tá? E nessa proposição aqui, ele está falando ou, e esse ou, se tem uma verdade e um falso, então, nós vamos ter verdade, tá certo? Então, isso aqui vai ser verdade. Deixa eu colocar de verde para ficar mais visível, tá? Verdade. Então, vamos para o outro. Lembra, quando for ou, se for verdade e falso, fica verdade. Se for verdade e verdade, fica verdade.
Se for falso e verdade, fica verdade. Se for falso e falso, fica falso. Para ser falso, tem que ser os dois falsos, que é diferente do i, tá? O do i, vou fazer aqui, ó. O do i, ele fica assim, ó. Se for verdade e verdade, fica verdade. Se for verdade e falso, fica falso. Se for falso e falso, fica falso. E se for falso e verdade, fica falso. Não pode ter, tem que, para poder ser verdade, tem que ser os dois verdades, no i, tá? No i aqui. Já no v, para poder ser falso, tá? Aqui no ou, para poder ser falso, os dois têm que ser falso. Para ser verdade aqui no i, os dois têm que ser verdade, e para ser falso aqui, os dois têm que ser falso, tá? Então vamos lá. Se eu tenho aqui v e aqui v, verdade e verdade, vai dar verdade, tá? É como se fosse uma regrinha, não tem aquela regrinha do jogo dos sinais, mais com mais ou menos aquela ideia, tá? Já nesse outro aqui nós temos falso e falso. Então, se temos dois falsos, tem que ser falso. E aqui embaixo nós temos falso e verdade. Se tem uma verdade, então tem que sair verdade. Só não estou entendendo nada. Aqui é só para vocês entenderem como funciona a tabela verdade. Lá no vídeo ele explica bem melhor dentro da contextualização, tá? E aqui nesse problema, o que, é que ele quer saber? Ó? Para construir para construir uma tabela, aqui, ó, verdade da proporção, tá? Negação de P vezes negação de Q, vezes ou negação de Q, um estudante montou o quadrado, tá? Apresentado aí em cima. Ao se preencher completamente, é correto, ou é corretamente, quando você preenche a tabela correta ou corretamente, tudo bem certinho, o número de F de falsos, tá? Encontrado na última coluna é igual a nessa última coluna aqui, ó, o número de F que vai estar aqui, tá? Lembrem-se que ele é representado como verdade, porque não tem o símbolozinho aqui de tiozinho, tá vendo? Tá? Mas aqui nós temos o tiozinho aqui, ó. Esse tiozinho quer dizer que ele é o oposto daquele. Lembre que aqui, ó, nós não temos o tiozinho para o problema. Mesmo que eu coloque aqui o parêntese, ó, para ficar igual lá, nós não temos o tiozinho. Então, esse daqui, ó, ele é o oposto, tá? Esse aqui, tá, da última coluna aqui, ele é o oposto do que a gente descobriu agora de verde. Que eu vou fazer ele de amarelo para dar um destaque, tá? Então, se é V, e nós temos o tio aqui, ele é o oposto, vai ser F, se é V, vai ser F, se é F, vai ser V, e se é V, vai ser F. Quantos F a gente descobriu aqui? Um, dois, três. Resposta correta, letra B, tá? Então, um probleminha como esse, se você não souber a tabela verdade, você não consegue responder, tá? Deixa eu... Alguém tá rápido assim, porque o intuito hoje é mais apresentar o roteiro. Mas aí vocês podem perguntar, podem tirar dúvidas, mas vocês precisam assistir o vídeo. Aí depois eu vou explicar melhor para vocês como vocês vão conseguir resolver problemas com a tabela verdade, tá? Que vai ser basicamente parecido com aquele que a gente viu lá por associação, que é o x e o q, que a gente vai resolver um aqui, tá? Que é essa daqui, ó, para vocês relembrarem. Esse probleminha, deixa eu explicar para vocês, esse probleminha que está aqui é um problema que é meu, é um problema que caiu na minha prova de pós-graduação. Né? Ontem, é, a gente vê esse problema aqui, e eu digo, vou mostrar para os meninos para você ver que cai problemas como aquele, numa pós-graduação. Vocês ainda vão fazer faculdade, depois uma pós, veja que caiu aqui, deixa eu mostrar, tá? Vamos lá. Minha primeira questão da prova da minha pós. Numa ilha dos mares do sul, convivem três raças distintas de ilhéus. Os, quais são essas raças? Os Zéus, tá? O que é que eles fazem? Eles só mentem, ou seja, só falam mentiras. Os Déus, o que é que os Déus fazem? Só falam a verdade. E os Mels, o que é que os Mel fazem? Alternadamente, eles falam a verdade
falam mentiras. Ou seja, uma vez eles falam a verdade, na outra vez que eles forem falar, eles falam mentira. Aí na outra já é verdade e na outra já é mentira. E ficam assim, né? Falam uma verdade e uma mentira, uma verdade e uma mentira, e assim sucessivamente, tá? Nos encontramos com os três nativos, ou seja, os três dessa ilha lá, tá? De Ilhéus. Senhor A, Senhor B e Senhor C. Para não citar nomes, né? Foi colocado letras. Um de cada uma das raças. Observe bem o diálogo que tivemos com o Senhor C. Vamos lá. Então, eu perguntei para o Senhor C. Eu, professor Rosivan, perguntou para o Senhor C. O senhor é da raça Zel, Del ou Mel? Foi a minha pergunta para ele. Aí o senhor C respondeu o seguinte aqui, ó. Eu sou Mel, tá? Aí nós perguntamos. E o senhor A? Perguntamos para o senhor C, tá? Ainda, por enquanto. Só a fala é só com o senhor C. Mas perguntamos, e o senhor A? É de que raça? O senhor C respondeu, Zel, tá? Nós perguntamos ainda, então, né? Nós falamos, então. Mas então o senhor B é da raça Del, porque nós já temos Mel e Zel. Como os três são de raças diferentes, né? Já temos Mel e Zel, só falta o Del. Então B é da raça Del. É isso, senhor C? Senhor C, claro, tá? Então ele falou que seria o senhor C seria da raça Mel, o senhor B seria da raça Del, o senhor A seria da raça Zel, tá? Então, a ideia que eles colocaram, passaram para a gente aqui é essa, tá bom? Traduzindo, é o que ele está querendo dizer. Mas e como é que eu resolvo isso? Como é que eu chego à resposta? Veja, eles querem que você dê a resposta na sequência. A, B e C, tá? Então, sendo por essa resposta aqui, do jeito que o senhor C colocou aqui, seria Mel, Del e Zel. Mel, Del e Zel, tá? Então, seria aqui uma resposta que a gente não sabe, porque, por exemplo, será que o senhor C, aí vai a pergunta, se o senhor C for da raça Mel mesmo, da raça Mel, ele fala uma verdade e uma mentira. Então, isso aqui pode ser, ó, quando ele fala que ele é da raça Mel, pode ser verdade. Aí, quando ele fala que o senhor A é da raça Zel, já é mentira. Então, já não é da raça Zel. Então, isso confunde a cabeça, tá? Como é que resolve isso? Deixa eu mostrar aqui numa prática aqui, tá? Temos um probleminha, montou a tabela, acho que vocês lembram aquela tabela que a gente fez por associação, tá? Vamos dizer que a conversa foi tudo com o senhor seu, tudo com esse senhorzinho aqui. Vamos dizer que ele é da raça Mel, mesmo, tá? Se ele é da raça Mel, o que que a raça Mel faz? A raça Mel fala uma verdade e depois uma mentira. Tá entendendo, né? Então vamos para a primeira conversa. Vamos supor que ele vai falar a primeira verdade e a segunda vai ser mentira. A gente vai preenchendo aqui. Vamos lá. Perguntamos ao senhor seu, o senhor é de que raça? Del, Zé ou Mel? Ele falou Mel. Então é verdade. Primeiro ele vai falar a verdade. Então aqui, ó. Senhor C, ele é da raça Mel. Então, ok. Se o senhor Mel é da raça Mel mesmo, né? O senhor C é da raça Mel, então o B e o A não pode ser. Lembram disso? Acho que vocês lembram, né? Se não lembrarem, fala aí. Aí, vamos para a segunda fala dele, que agora já vai ser mentira. Lembrem, viu? Fala uma verdade e uma mentira. E o senhor é de que raça? Ele fala, o senhor é da raça Zel. Então, eu iria colocar ok. Porém, é uma mentira dele, então não é. É X. Aí, vamos lá, gente, ó. Se é X aqui e X aqui, aqui só pode ser ok, ó. Em Del. Tá certo? Lembram disso? Vamos para a terceira. Aí ele diz assim, o senhor B é da raça dela. A gente afirma, né? Então, só pode ser o senhor B, só pode ser da raça
da raça Del. Aí o Senhor se diz, claro, Senhor. Só que, ó, ele falou verdade, mentira, agora a terceira já vai ser verdade. O Senhor B é da raça Del, então vai ser uma verdade dele. Ok. Aí eu pergunto a vocês, pode ter dois ok? Não pode, tá? Então já tem uma contradição aqui. Então a gente já sabe que o Senhor C, ele não é da raça Mel, tá? Então ele nem fala a verdade, ele não fala verdade, mentira. Então, ou ele fala verdade, 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 ou ele fala mentira, mentira, mentira. Ele não pode falar verdade e mentira, porque ele não é da raça Mel, tá? Vamos lá. Então vamos supor agora que o Senhor C é da raça Del, que só fala a verdade. Vamos lá. Então, o senhor C é da raça Del, só fala a verdade. Então, se ele é da raça Del, ele tem que falar a verdade, ele não pode mentir, tá certo? A gente vai e pergunta, senhor C, o senhor é de que raça? Zel, Del ou Mel? Aí ele diz, eu sou da raça Mel. Poxa, mas peraí, se a gente está dizendo que ele só fala a verdade e que ele é da raça Del, porque só os da raça Del falam a verdade, ele não pode ser da raça Mel, concorda? Tem alguém ficando com dúvida aí, que isso aqui é meio embaçado, meio complicado, ó. E ele é da raça Del, então ele só pode falar a verdade. Então ele diz aqui, eu sou da raça Mel. Aí vamos colocar aqui ok de novo. Ah, mas peraí, ele é da raça Del. Aqui, ó. Então ele deveria vir ok para cá. Então ele mentiu quando falou aqui. Então ele não fala a verdade. Ou seja, ele fala é mentira, ele é um mentiroso. Tá? Então já dá um erro aqui, ó. Agora, se ele for o Zéu, somente, tá? Vamos lá. Vamos lá. Perguntamos ao senhor C. O senhor é de que raça? Ele disse da raça Mel. Então ele mentiu. Porque ele é mentiroso. A gente já sabe que ele é mentiroso. A gente sabe ali. Ele está falando, a gente sabe que ele é mentiroso. Então, se ele mentiu, sou da raça Mel. Se ele mentiu, a gente coloca um X. Porque ele está dizendo que é daquela raça. Então quer dizer que ele não é daquela raça, porque ele é mentiroso. Vamos para a próxima. O senhor C. Perguntamos ao senhor C. E o senhor A é de que raça? Ele é da raça Zel. Então, a raça Zel, o senhor A, ele mentiu. Aqui, ó. Ele mentiu. Tá? Então, o senhor A não é da raça Zel. Tá bom? Então, vamos lá. E. Cadê? O senhor B, então, é da raça Del. Ele corretamente. Então, ele diz que o senhor B é da raça Del. Então, a gente já sabe quais eles não são. Beleza? Agora vamos completar aqui nosso probleminha. Eu sei que ele é o mentiroso. E o mentiroso só pode ser da raça Zel. Então, estou falando com quem? Com C. Se ele é o mentiroso e o mentiroso só pode ser da raça Del, ele é aqui, ó. Ok. Se ele é ok aqui, ó, então aqui só pode ser X, certo? Aqui não pode ter dois ok. Então, se já tem ok aqui na linha do zero, também não pode ter outro ok. Então, completamos com X. E se aqui nós temos 2x, em del só pode ser ok, tá? E se nós já temos x e x aqui, só pode ser ok aqui no B. E na linha A, se nós temos ok e temos x, nós só podemos ter x porque nós já temos um ok. Concluímos o que aqui, gente? Ó, que na letra A nós temos del é o A, primeiro nome. O segundo nome vai ser Zel, que é o da letra. Oh, perdão. O segundo nome, errado aqui, A, B e C. Vamos fazer assim. Então, quem é A? A é Del. Quem é B? B é Mel. E quem é C? C é Zel. Alternativa, gente. Alternativa. Nós temos aqui, dentro dessa alternativa que a gente fez, nós temos
Del, mel e zel. Del, mel e zel. Alternativa B. Del, mel e zel. Tá certo? Então é bem prático se você raciocinar bem, tá? Então, a resposta da minha questão lá é letra B. E eu deixei uma outra aqui para vocês tentarem resolver, que é aquela com a tabela verdade, tá? Então, considere as seguintes proposições combinadas e marque a opção verdadeira. Então, eu quero que vocês marquem a opção que é verdade. Então, na tabela verdade, aqui nós temos, ó, se Paris está na França, Paris está na França, verdade? Então, 2 mais 2 é igual a 5. 2 mais 2 é igual a 5, gente? Não. Então, é falso, tá? Então, lembre-se que vocês vão fazer a combinação de um e outro, tá certo? Então, aqui vai ser como se fosse P e Q. P e Q. Lembra que o que a gente fez foi P, V, Q. A gente raciocinou em cima daquilo lá. Mas eu mostrei para vocês, deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. Em cima dessa tabela aqui, ó. Vou riscar de amarelo. Isso aqui eu vou salvar, que é P e Q, tá certo? Na tabela verdade, nós vamos falar sobre P e Q. Aí eu coloquei aqui como é que vocês vão achar a resolução. Então, se Paris não está na Inglaterra, se Paris não está, ele não está, então é verdade. Então, 2 mais 4 é igual a 5. Falso. Aí vocês vão fazendo assim, que eu não vou responder para vocês, tá? Eu quero que vocês me achem a resposta dessa questão. É a segunda questão da minha pós. Eu já sei qual é. É a segunda questão da minha pós. Bem prático. Se vocês assistirem o vídeo que eu mandei para vocês e outros desse cara, que eu vou até que quero que vocês sigam o canal dele, Robson, Marcelo, eu gosto muito do conteúdo dele. Vocês vão desenvolver bem a matemática e raciocínio lógico, entre outras questões também. Tá bom? Eu sempre sigo lá ele, e porque ele tem uma maneira bacana de explicar e eu até às vezes aprendo a passar para vocês. Alguma dúvida? Sim, sim ou não? Galerinha, alguma dúvida?